17h30, o espetáculo de teatro Brincar de Quê? O teatro! Brincadeira! História pra contar. A trupe tem a sua presença, balançando esse lugar. O teatro! Brincadeira! Muita história pra contar. Chegamos, meu povo, para nos apresentar. Chegamos, meu povo, para nos apresentar. A trupe tem a sua presença, balançando esse lugar. O teatro! Brincadeira! História pra contar. O Brincar de Quê, ele começa com o prêmio de arte e cultura da Secult, mas é só um nome que começa, o Brincar de Quê. O Brincar de Quê, ele tá ali desde 2018, quando a gente sente incômodos de fazer, de não querer fazer, na verdade, um tipo de teatro que a gente já estava muito incomodado. E desde a Backtech a gente está saindo para a rua e tentando descobrir uma linguagem adequada cenicamente para a rua. A gente fecha uns meses para fazer estudos sobre palhaçaria de rua. A gente se reúne aqui, trama as nossas peripécias e a gente começa a fazer esses estudos para estar mais preparado, porque a gente tem alguns receios de ir para a rua. Mas a gente também sabe que esses receios eles só passam quando a gente vai pra rua. Então a gente faz saídas vestidos de palhaço pela rua. Não é de pau, não é de ferro, quem me tocava pro inferno. Que horas são, hein, gente? Alguém sabe que horas são? Que horas são? Hora de brincar! Hora de brincar? Hora de brincar! Hora de quê? Quase 6 horas! Quase 6 horas é horário. Eu acho que tá na hora de tomar café, não tá na hora. Não, gente, peraí. Quem quer café? Entrei na trupe, assim, meio... Eu tinha acabado de entrar para cenografia, porque eu sou cenógrafa também, eu faço curso de cenografia, curso técnico na Escola de Teatro e Dança, e eu tinha acabado de entrar lá. Eu já conhecia a Lana, e eu conheci o Cerejo junto com a Lana, né, porque a Lana quem começou a tomar essa iniciativa de criar o grupo, e aí eu conheci a Lana, tinha acabado de entrar para o curso de cenografia, era quase o meu primeiro contato com o teatro em si mesmo, e aí ela falou assim, vem aqui, não sei o quê, vem conhecer a gente, não sei o quê, porque eu tenho um grupo, tenho uma ideia, tem tal coisa, e aí a gente foi se reunir, e eu não sabendo de nada, e eu super, o que eu tô fazendo aqui, super tímida, não entendia muita coisa, só que quando a gente tinha nossas conversas, nossas reuniões, tinha realmente uma coisa que juntava todos nós, né, que era esse incômodo que apesar de eu não ter esse contato tão próximo com o teatro, de não ter ido assistir muitos espetáculos e não ter um conhecimento tão grande, eu conseguia reconhecer que realmente tinha um problema, porque eu moro no Guamá, né? Eu trabalho, a metade da minha vida foi num espaço cultural e esse acesso ao teatro nunca chegou lá diretamente, sabe? A gente que ia procurar essas coisas e era muito difícil virem encontrar a gente. Então, esse meu incômodo, os nossos incômodos, eles eram parecidos em relação ao teatro, mas eles tinham uma diferença, só que no fim acabamos chegando tudo no mesmo ponto, né? Então, quando a trupe começou a se estruturar e virar tudo isso, os nossos estudos começaram a vir, tudo foi começando a se encaixar e eu comecei a perceber que realmente era aquilo, sabe, que eu queria trabalhar e que eu queria seguir fazendo, né? Mais viagem pra cá, tem magia e gente pra brincar. Andam pelas ruas. Assim, eu sou estudante da licenciatura de teatro pela UFPA e a gente tem umas disciplinas de estágio que a gente precisa estar estagiando em algum lugar. E aí, como era no momento a gente estava vivendo a pandemia já naquele início que a gente não podia estar indo para as escolas, eu perguntei para minha professora se a gente podia estagiar com grupos de teatro. E ela falou que era possível. E aí, na época, a Alana, ela tinha uma ligação, né, com a ETDUFPA.
eu perguntei para ela se eu podia participar com o grupo, fazer alguma coisa. Ela falou, não, pode vir e tal. E aí, assim, eu comecei sendo estagiária do TEIA. Na época, eles estavam construindo ainda a Biketeca, então eu participei desse processo, né? No início, eu estava ajudando a confeccionar. Acabei depois saindo nas ruas também de palhaça. Ainda não tinha feito isso, tinha feito só dentro da escola, numa disciplina. Essa foi a primeira saída de palhaça que eu fiz. Fiz com TEIA, fiz com a Biketeca rolando. Foi a primeira saída da Biketeca, na verdade. Então, esse foi meu primeiro contato. Já foi com a bike, que já era uma coisa assim, estava sendo já amplamente divulgada. E esse dia foi muito louco e especial também, porque choveu muito. E era o dia que a gente ia mostrar a bike pro mundo, pra rua. E a gente começou a ficar muito nervosos, porque a gente achava que não ia rolar. E a gente tinha marcado de sair, o ponto de partida era sair da biblioteca, né, que é um dos nossos apoios, de lá da biblioteca para a praça. Então a concentração foi na praça, e as crianças estavam todas lá, e a gente, acho que não vai rolar, porque tá chovendo muito. E aí as crianças vieram e falaram, não, a gente vai. Na chuva mesmo, a gente vai com vocês. E a gente ficou, gente, como assim? E a gente tinha uma lona, e a gente colocou a lona por cima da bike, e a gente foi na chuva. E as crianças com a gente, assim, os adultos também. Então esse momento pra mim, ele foi muito marcante de, caraca, com chuva ou sem, a galera tava muito assim. E a gente foi, então, mas foi uma experiência louca de sair na rua, na chuva de palhaça, com um transforme, que era bike, assim, uma coisa gigantesca. Então, acho que foi um momento muito especial também, muito louco. A bike tá boa, tudo bem? Tá esperando ela passar, né? Rapaz, é bom demais. Os banhos de rio ou de chuva de todo santo dia. Esquece do vidro que bate aqui na beira. Aumenta o som, DJ. Essa interação da rua com o teatro, ela era uma coisa que era muito satisfatória para mim como um profissional, né, do artista de teatro. Então, aquele primeiro momento, ele foi abrindo assim os olhos para uma coisa maior, que no final acabou virando o Brincar de Quê, né? Mas também com a Biketeca, quando a gente saía com a Biketeca, que as pessoas olhavam para ela e queriam saber o que era aquilo, porque viam uma bicicleta, um triciclo gigante, assim, brilhando e tocando música, e uma loucura, sabe? E as pessoas olhavam e falavam, o que é isso, sabe? Viu um monte a gente, tudo de brincante e completamente tirando onda com a cara das pessoas, dançando com um velho bêbado, assim, sabe? E essa interação toda ia criando, assim, dava essa sensação de melhor momento, sabe? E a gente já fez algumas ações de palhaçaria na rua. A gente teve o Brincar de Quê agora, que eu também estava como atriz. Nossa, gente, é muita coisa, porque é tanta coisa. Mas eu acho que uma das coisas mais marcantes foi a Biketeca. E foi esse agora o Brincar de Quê, que a gente pesquisa, estuda muito a rua. Então foi o meu primeiro contato com um espetáculo, um teatro de cortejo na rua, foi o Brincar de Quê, né? Eu vim de lá, pequenininho, mas veio de lá, pequenininho. O teatro, quanto arte cênica, ele se estrutura a partir de um histórico central, na sua maioria, tá? Hoje, ontem, no passado, década de 80, 90, existiram vários grupos artísticos de teatro que fizeram, que hoje ainda fazem, teatro de comunidade, teatro comunitário, teatro de bairro, teatro de rua, nas suas comunidades.
mas penso que existe uma atenção focada para uma questão central, de quase como se fosse um teatro aburguesado nesse sentido, né? Da estética, do belo, da coisa glamurosa de se fazer. E por vários anos esse teatro ele tem se fixado na cidade como uma coisa que se afasta. Hoje nós temos vários movimentos artísticos teatrais que tentam fazer uma retomada dessa arte que acabou estacionando em um local de beleza, de um local estético, de um local asséptico a pessoas da periferia. E penso eu que o principal desafio nesse ponto é mostrar. Hoje, o nosso teatro ele não é um teatro comercial. A gente não ganha dinheiro vendendo ele de uma forma capitalista, como se ele fosse um produto que eu posso negociar ele. A gente não ganha esse valor. E o nosso sustento hoje, ele é por nossa conta. Então nós pagamos as nossas contas da casa, a gente paga a nossa sobrevivência, e a gente ainda tira um tempo para produzir teatro, porque o trabalho ele não é só quando a gente, na maioria das vezes, né, a gente tem ganhado muitos editais, a gente cresceu a partir de vários editais do Estado, como fomento à cultura, acho isso obrigação do Estado. Mas nós também temos um momento em que esses editais acabam, os projetos acabam. A gente ganha um orçamento para realizar um projeto, mas antes desse projeto e depois do projeto a gente ainda existe. E para existir a gente tem que ter uma disciplina de fazer treinamentos, de fazer ensaios, de ter estudo, para justamente a gente ter base para aquilo que a gente está fazendo. A gente está fazendo um trabalho de periferia, a gente não consegue defender isso simplesmente porque é lindo e maravilhoso. A gente quer ficar longe dessa ideia de salvação das pessoas pela arte. A gente não quer isso, a gente nem pode fazer isso. Temos total consciência disso. Nós não estamos salvando ninguém. O que a gente está fazendo, talvez numa perspectiva romântica, é colorindo um pouco mais com o teatro as ruas e bairros de uma periferia. Mas que nós não somos nem mais nem menos por conta disso. Onde o padre diz amém, pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá é que vale a pena, tem quermesse, tem novena e o padre me deixa entrar. Lá conheci Cristo, ele disse, rapaz, deixa de tolice, não se deixa amedrontar.